Educação à distância, mudando realidades. Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Rucilane e vou ministrar a disciplina de Introdução à Contabilidade. Isso mesmo, e hoje será a nossa primeira aula. Mas antes disso, vou fazer minha audiodescrição. Tá? Sou uma mulher parda, de mais ou menos 1,60 m, tenho cabelos castanhos com algumas mechas douradas, estou trajando um terno bege, uma camisa, blusinha, né? Uma blusinha verde, calça branca e sapatos pretos. Ok, feito a audiodescrição, agora vou iniciar a nossa aula, ok? Bom, gente, inicialmente nós vamos estudar o quê? Os aspectos iniciais da contabilidade. E, por favor, nada de contabilidrama. Ai, meu Deus, que desespero, é sempre cálculo. Não é isso, tá? Ficam tranquilos, até porque é uma ciência social. Então, vamos começar. Como eu já falei, vamos estudar aqui os aspectos iniciais da contabilidade. E, pessoas, falar para vocês, a nossa unidade, tá? A gente vai dividir em 1.1 e 1.2, tá? Então, essa seria a 1.1. Vamos começar aqui com o conceito de contabilidade. Esse conceito, tá? Ele veio já de a longa data, lá do primeiro congresso de contabilidade, primeiro congresso brasileiro, tá? De 1924. Então, bastante tempo, né, não? Então, o que seria a contabilidade? A contabilidade, ela é uma ciência o quê? Que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos contábeis de uma administração econômica. Tá, professora, mas a contabilidade, ela é uma ciência exata? É uma ciência humana? É uma ciência social? O que seria? Contabilidade, tá? É uma ciência social. Não esqueçam, não vão se confundir, ok? Outra coisa, e o que ela visa, né? Essa orientação e controle? Ela vai controlar o quê? Controla o patrimônio da entidade, tá? E é por meio da contabilidade que são registrados todos os fatos contábeis, os atos e fatos da contabilidade, ou seja, são aquelas operações, ou seja, se eu comprei uma mercadoria, né, se eu vendi mercadoria, se eu comprei um veículo para a empresa que sirva de operação, né, para a empresa. Então, essas operações, que são o que a gente chama de fatos contábeis, eles devem ser registrados. Mais na frente nós vamos entender também a diferença dos atos e fatos contábeis, que os atos são aqueles que não alteram o patrimônio líquido da organização e os fatos contábeis alteram, tá? Não esqueçam, eles alteram o patrimônio líquido da organização. Ok, vimos aqui o conceito, agora só para vocês relembrarem, tá? Olha aqui, novamente no conceito. A contabilidade é uma ciência social, ok. Ela vai fazer o quê? Ela vai orientar, controlar e registrar, tá? Os atos e fatos contábeis da administração econômica. A contabilidade também, ela tem algumas normas. Eu trouxe aqui para vocês as principais normas da contabilidade. Existem inúmeras, tá? Mas aqui, nas leis, a lei das sociedades aqui por ações, ou seja, essa aqui é a nossa lei mãe da contabilidade geral, tá? Que é a lei 6.476. Essa aqui vocês têm que debruçar mesmo, estudar ali, principalmente os artigos aqui de 175 a 204. Não esqueça, a nossa lei mãe da contabilidade. Temos aqui algumas principais alterações que foram promovidas por essas leis, tá? Que é a Lei 11.638, de 2007, e temos aqui a Lei 11.941, de 2009. Por causa das convergências, tá, internacionais da contabilidade, houveram aqui inúmeros CPCs, que a gente chama, tá? Que são os pronunciamentos contábeis. Temos também aqui a Lei 12.873, de 2014, que ela vai tratar lá dos efeitos tributários, das convergências às normas internacionais. Também
temos, claro, o Código Civil também. Ele vem apresentar alguns aspectos importantes sobre a adoção obrigatória de sistema da contabilidade pelas empresas brasileiras, ok? Então, gente, aqui eu trouxe apenas algumas dessas normas que vocês já devem entender e pelo menos buscam ler e estudá-las com atenção, tá? Lembrando que existem inúmeras outras. E temos aqui agora, vamos estudar qual seria o objeto de estudo da contabilidade. Qual é o objeto de estudo da contabilidade? Gente, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio, não esqueçam, tá? Às vezes vai pensar, a riqueza da empresa, é a macroeconômica. Não, gente, é o patrimônio. E esse patrimônio ele é dividido por quê? Por bens, direitos e obrigações. Nós vamos detalhar o que seria bens, o que seria direito, o que seria obrigações na próxima aula. Então, fiquem atentos. Neste momento, eu só preciso mostrá-los qual seria o objeto da contabilidade. Já sabem? Patrimônio. Esse objeto, gente, tá? Que é a contabilidade, ela vai estudar o patrimônio tanto nos seus aspectos quantitativos quanto qualitativos. Trouxe aqui para vocês um exemplo de quais seriam, tá, a parte qualitativa. A parte qualitativa já seria aquele que ela visa agrupar os bens e direitos, obrigações de acordo com a natureza, tá, de cada item. Então, quando eu informar a parte qualitativa, ou a gente pode até falar permutativo, quer dizer o quê? Que envolve, tá, aqueles grupos conforme sua natureza. Um exemplo de uma conta contábil aqui é a conta caixa. Então, eu estou falando, houve uma alteração no aspecto qualitativo, ou seja, apenas, tá, teve alteração aqui na conta contábil. Quando informarmos o aspecto quantitativo, aí ele vai consistir, tá, em atribuir valor monetário de cada elemento do patrimônio. Ou seja, aqui eu trouxe um exemplo, 10 mil. Então, no caixa daquele patrimônio, possui, aqui de forma quantitativa, 10 mil reais, tá? Então, vamos lá. O objeto de estudo da contabilidade é o quê? O patrimônio, já sabemos disso. E ele vai ser estudado tanto seus aspectos quantitativos e qualitativos, ok? Qual seria o campo de aplicação da contabilidade? Temos a Hacienda, tá? A Hacienda, ela é formada o quê? Pelo patrimônio mais gestão. Esse conceito, ele é um pouco antigo, ok? Mas ainda está vigente. A Hacienda, tá? A Hacienda é uma entidade com ou sem fins lucrativos, com objetivo social ou econômico de ordem econômico-administrativo, isto é, que possui patrimônio a controlar. Gente, nada mais é, tá, a Hacienda do que uma entidade. A gente vai ver que a gente vai poder falar tanto como Hacienda, entidade, ou agora o nome entidade que reporta, tá? E ela não precisa, para ser uma Hacienda, ela não precisa ter lucro. É só uma empresa. Por isso que a gente não pode estar falando, empresa. Falamos geralmente entidade. Por quê? Aquelas entidades também, uma associação, por exemplo, uma ONG, ela é uma entidade e ela não tem fins lucrativos. Então, tanto faz ter fins lucrativos ou não, tá? Ambas serão uma Hacienda. Vamos voltar aqui. Como eu já falei para vocês, né? Teve a atualização aqui do CPC 00, que é R2. Nos trouxe um novo conceito também de Hacienda, né, de campo de aplicação, que seria aqui, ó, entidade que reporta, ou seja, que reporta os relatórios contábeis, ok? Então, a Hacienda também pode ser conhecida como uma entidade que reporta, não esqueçam. Trouxe uma questão aqui só para ver se vocês estão entendendo mesmo, ok? Vamos lá. As ciências contábeis, assim como qualquer outra área do conhecimento, possui um objeto de estudo. Assinale a alternativa que apresenta o objeto de estudo da
contabilidade. E aí, o que vocês acham? Até agora, o que nós estudamos? Estudamos o quê? Que a contabilidade é uma ciência social. Estudamos o quê? Que a contabilidade, ela vai estudar, né? Estuda, orienta, controle de registro dos atos e fatos da contabilidade. E também vimos qual é o objeto de estudo. Qual é o seu objeto de estudo? Alguém aí já sabe a resposta? Respondem aí para mim. Então, isso mesmo, né? É o patrimônio, que é composto por quê? Por bens, direitos e obrigações. Perfeito. Vamos continuar então. Tenho mais uma aqui para vocês. A contabilidade é uma ciência social que tem por objeto de estudo o patrimônio. Já vimos isso. Das entidades econômicas administrativas. Em relação ao patrimônio, é correto afirmar que... Um segundinho para vocês. Tananana, qual seria a resposta? É estudado pela contabilidade nos seus aspectos qualitativos e quantitativos. Eu poderia ter colocado aqui que ela é estudada só pelos aspectos quantitativos. Não, só qualitativos. Não, é pelos dois. E as outras, por que estariam erradas, gente? As obrigações são valores que a entidade tem a receber de terceiros? Nós vamos ver nas próximas que não. As obrigações são aqueles valores que eu tenho que pagar aos terceiros, não é isso? Minha obrigação com os terceiros. O patrimônio da contabilidade é somente o que a entidade possui em forma de bens? Não, né? Já falamos que o patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações. Os direitos correspondem ao capital de terceiro, ou seja, valores que a entidade tem a pagar? Não, isso aqui já seria uma obrigação. Tá? Os direitos é aquilo que a entidade tem a receber de terceiros. Os bens constituem em suas coisas... Os bens constituem-se em coisas da propriedade da entidade que estão em poder de terceiro? Não, os bens estão em poder da empresa, é isso? Ok. Agora vamos falar sobre a finalidade. Isso? Vamos falar sobre a finalidade da contabilidade, gente. A principal finalidade da contabilidade é o quê? Informações. Fornecer informações aos seus usuários para a tomada de decisão. Vocês aí como gestores públicos principalmente, né? Quando vocês receberem aqueles relatórios contábeis, o que vocês têm que fazer? Analisá-los, né? Buscar interpretar, para que, por meio dessas informações, vocês possam aplicá-las na melhor decisão, ou seja, numa decisão assertiva, tá? Então, a contabilidade está para isso, principalmente. Então, quando falar? Pode falar qualquer coisa, gente. Mas o que vocês têm que lembrar sempre? O objeto de estudo, que a contabilidade é uma ciência social, e sua finalidade, que é o quê? Fornecer informações aos usuários para a tomada de decisão. Vamos voltar para o slide aqui. Ok, feito isso... Né? Já sabemos que a principal finalidade é fornecer informações, não é isso? Perfeito. Mas quem seriam esses usuários? Temos aqui os usuários internos e temos usuários externos, tá? Usuário interno são aqueles que integram a entidade e utilizarão as informações para tomar decisões do dia a dia, que podem estar na esfera operacional quanto na estratégica. Ou seja, toda a parte interna, poderia ser o quê? Os funcionários, né? O gerente, os donos da empresa ou das organizações. Então, esses seriam seus usuários internos, tá? Eles iam utilizar essas informações para tomar decisão. E quais seriam aqui uma decisão operacional? Se eles vão comprar ou não determinada mercadoria, se vão se manter fabricando ou não determinado produto. E nas decisões estratégicas, são aquelas decisões de cima em aspectos lá financeiros, né? Ok. E quem seriam os usuários externos? Primeiramente, qual o conceito, né? Os usuários externos, gente, eles não têm, já sabe, né, não têm poder de definir como ou quando os relatórios deverão ser produzidos, até porque são produzidos aqui, ó, pelos seus usuários internos, né? Por meio do usuário interno lá, que são os contadores. Ok. Só que, para isso, então, esses usuários externos, eles deverão o quê? Aguardar, tá? As divulgações periódicas que a entidade realiza em obediência às normas legais. Então, os usuários externos. Quem seriam esses usuários externos? Temos aqui, por exemplo, o banco, temos o governo, vamos aqui, a Hacienda, exemplo aqui dos usuários internos.
trouxe dois aqui, simples, os funcionários da empresa, como já falei para vocês, e os proprietários. E quanto a usuários externos, ou seja, são aqueles que deverão aguardar essa publicação, né? Não é eles que vão dizer quando deve ser realizados esses relatórios. Temos o governo. O governo, no que ele utilizaria? Uma das é para recolher aqui os impostos, não é isso? E esses impostos serão aplicados na melhoria do serviço público, na melhoria do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, por exemplo. Os clientes é um exemplo também. É aquele cliente, vocês aí que compram determinado telefone, né? Vocês querem saber se vai ter o quê? Se vai ter uma atualização desse telefone, não é isso? Então, esses clientes, geralmente, vocês vão acompanhar também a empresa. Por meio desses relatórios, opa, essa empresa, eu acho que ela tem continuidade, vale a pena investir em determinado produto. Os fornecedores, né, eles vão olhar o relatório antes de fornecer mercadoria, uma vez que o fornecedor, geralmente, a empresa ela vai comprar mercadoria a prazo. Então, está ali o fornecedor para fornecer essa mercadoria, mas antes ele tem que saber se a empresa tem condições, empresa, organização, desculpa, a entidade tenha condições de arcar com suas obrigações. Da mesma forma, os bancos, né? Os bancos também, eles vão emprestar dinheiro, ok, vamos emprestar aqui determinado valor, mas deixa eu analisar seus relatórios para verificar se você realmente está solvente, se a empresa teria condições de pagar determinado empréstimo. Os concorrentes também, né, eles querem fazer as comparações com suas determinadas organizações, então eles utilizam. E os investidores, obviamente, né, vão analisar também para ver se realmente essa empresa tem futuro, se vale ou não a pena ele investir determinado dinheiro naquela empresa. Então, esses pessoas seriam os usuários da contabilidade. Repetindo, aqui seriam os usuários internos, né, internos da Hacienda ou entidade reporta, tanto faz, que seriam os funcionários proprietários, e todos esses seriam os externos, tá? Perfeito. Vamos agora saber a função da contabilidade. A função da contabilidade tem duas funções básicas, que é a administrativa e econômica. A administrativa, ela visa principalmente o quê? Controlar o patrimônio, tá? Por meio do quê? Já falamos, registros contábeis, tá? Ou seja, por meio dos registros dos fatos contábeis. E temos também a econômica. A econômica, ela já vai o quê? Apurar o resultado, tá? Vai apurar o resultado por meio da demonstração, que a gente fala demonstração de resultado do exercício. E aqui é onde vai observar, né? Vai apurar se a empresa teve lucro, se a empresa teve lucro ou prejuízo, ok? Então, novamente, a contabilidade possui duas funções básicas, administrativa e econômica. A administrativa visa controlar o patrimônio, a econômica visa apurar o resultado. Mais uma questãozinha aqui só para ver se vocês estão atentos mesmo, hein? Responde aí comigo. A contabilidade é uma ciência exata. Tá certo ou errado essa questão, gente? E aí? Errada, né? Já explicamos. A contabilidade é o quê? É uma ciência social. O outro, o principal campo de aplicação da contabilidade são as agendas. Certo ou errado? Responda aí. Certo, né? Que também é a mesma coisa que entidades ou entidades que reportam. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 1.1. Estávamos vendo aqui apenas, né, o que? Os aspectos introdutórios da contabilidade. Vimos aqui o seu conceito, né, que ele visa aqui registrar os atos e fatos da contabilidade. Observamos também que a contabilidade é uma ciência social. Estudamos sobre o patrimônio. O que seria o patrimônio?
Qual seria o objeto da contabilidade? O patrimônio, que é estudado tanto nos seus aspectos qualitativos quanto quantitativos. E, por fim, estávamos estudando o que mesmo aqui, hein? Voltando para vocês, as funções básicas, que a gente tem a função básica administrativa e econômica. Bom, perfeito, é isso. Nos vemos então na próxima aula com a unidade 1.2 e até mais. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.